A Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. A nossa espécie, o Homo sapiens, existe a um piscar de olhos nesse relógio cósmico, por volta de 300 mil anos, se considerarmos as estimativas mais aceitas. Como chegamos até aqui, e por que isso deveria mudar a maneira como você vê o mundo hoje? Neste vídeo a gente vai pegar essa linha do tempo e enxergar não só os feitos, as invenções, as migrações, os impérios, mas também os custos que vêm junto. No final, a ideia é simples. Entender a história da humanidade muda a nossa perspectiva sobre escolhas pessoais e coletivas. Quer acelerar essa viagem? Então fica comigo. Pense rápido. Uma única mudança, como aprender a controlar o fogo, transformou completamente a vida de pequenos grupos humanos. Mal dá para acreditar que, comparado ao tempo da Terra, tudo isso é muito recente. Mas se a nossa história é curta, ela é intensa e cheia de reviravoltas que nos trouxeram até aqui. Vamos começar lá atrás, nas origens. Antes de mais nada, se curte esse tipo de exploração histórica com pitadas de ciência e pensamento crítico, deixa um like e se inscreve. Isso ajuda demais a gente a continuar produzindo esse conteúdo. A história começa muito antes de nós. Os primeiros hominíneos que a ciência conhece caminharam eretos, manipularam objetos e, aos poucos, foram desenvolvendo ferramentas. Lucy, um Australopithecus que viveu há alguns milhões de anos, nos dá pistas de que andar sobre duas pernas abriu possibilidades motoras e energéticas diferentes. Depois veio o Homo habilis, que parece ter sido um dos primeiros a fabricar ferramentas de pedra com propósito, uma revolução tecnológica primária. Usar um objeto para transformar outro objeto. A seguir apareceu o Homo erectus, que se espalhou por áreas mais amplas e, segundo as evidências, já controlava o fogo. Vamos chamar o fogo de nossa primeira grande tecnologia controlada. Ele aqueceu, preservou alimentos, afastou predadores e criou novas rotinas diárias. Mas também trouxe riscos e responsabilidades. Queimadas, queimaduras, necessidade de organização social para manter fogueiras e distribuir calor. Cada avanço aumenta opções e também gera novos problemas. Cerca de 70 mil anos atrás, por um processo que ainda gera debate entre pesquisadores, algo mudou no modo como a gente pensava. Surgiram formas complexas de linguagem simbólica, mitos partilhados, rituais e arte. Esse salto cognitivo permitiu cooperação em larga escala. Imaginar coisas que não existiam, contar histórias que uniam grupos, criar normas. A arte rupestre e os ornamentos pessoais mostram que a cultura virou ferramenta, capaz de construir confiança entre estranhos. É difícil dizer exatamente o que causou essa virada. As evidências sugerem uma combinação de fatores biológicos, ambientais e sociais. Mas o efeito foi claro. Humanos passaram a colaborar de formas inéditas, o que facilitou migrações e a ocupação de novos territórios. A migração humana é outro capítulo épico. Em ondas sucessivas, nossos antepassados cruzaram do continente africano para a Ásia, Europa, Oceania e, por fim, as Américas. A conquista da Austrália, por exemplo, implicou travessias marítimas e muita adaptação, enquanto a chegada às Américas exigiu atravessar pontes terrestres ou rotas costeiras há dezenas de milhares de anos. As datas são debatidas, mas o padrão é esse. Humanos se espalharam e se adaptaram a ambientes radicalmente diferentes. Cada novo lar trouxe inovações regionais, técnicas de caça, plantas domesticadas localmente, estilos artísticos próprios e também contato com outras populações, às vezes criando trocas, outras vezes conflitos. E aí chegamos a uma das viradas mais fundamentais, a Revolução Agrícola, que começou por volta de 10 mil anos atrás, em diferentes pontos do planeta. Domesticar plantas e animais significou que alguns grupos puderam produzir excedente de alimento. Excedente é uma palavra pequena para uma mudança gigantesca. Com mais comida armazenada, surgiram vilas que viraram cidades. Tarefas puderam ser especializadas, nasceram líderes que organizavam obras coletivas. E apareceu a necessidade de registrar quem devia o quê. A escrita, em muitas regiões, nasceu em grande parte como tecnologia administrativa, registros de grãos, contas, impostos, ou seja, a escrita nasceu ligada à organização econômica e política, não só à literatura. Isso tem um lado luminoso, a preservação de conhecimento, e um lado áspero, a possibilidade de controle, tributação e desigualdade institucionalizada.
A roda e a metalurgia são exemplos de inovações que ampliaram dramaticamente o poder humano. A roda, simples em ideia, transformou transporte e produção. O segredo do eixo foi tão importante quanto o aro. A metalurgia, começando com o bronze e evoluindo para o ferro, mudaria guerra e agricultura. Ferramentas mais duráveis, armas mais letais e estruturas políticas capazes de se expandir com eficácia militar. Mas as consequências também incluíram concentração de riqueza e hierarquias mais rígidas. Toda tecnologia poderosa tende a ser apropriada por instituições capazes de coordenar seu uso em grande escala. E essas instituições, por sua vez, moldam quem ganha e quem perde. No mundo antigo, civilizações como a Suméria, o egípcio e a chinesa desenvolveram estados complexos, templos, exércitos, códigos legais e economias tributárias. Os impérios clássicos, persa, grego, romano, ampliaram escalas de organização e trocaram ideias, mercadorias e tecnologias. A filosofia e a ciência começaram a se articular em alguns lugares. Pensadores como Pitágoras, Hipócrates ou Arquimedes apresentaram modos de pensar que buscavam explicações racionais para fenômenos. Não existe uma linha reta que liga esses pensadores aos cientistas modernos, mas há uma herança de método crítico e curiosidade que foi muito importante. Então vem a Idade Média, um período que costuma ser mal compreendido. Em muitos lugares, houve queda de algumas estruturas urbanas antigas. Em outros, novas formas de organização regional emergiram. A peste bubônica, no século XIV, foi uma tragédia que matou uma grande parcela da população em alguns territórios e, ao mesmo tempo, acelerou mudanças sociais. Mão de obra escassa, renegociação de contratos, transformações econômicas. Também foi um momento em que instituições religiosas tinham grande poder, mas foram surgindo universidades e centros de saber que preservaram e ampliaram conhecimentos. E enquanto a Europa vivia seus altos e baixos, o mundo islâmico e a China floresciam em ciência, tecnologia e comércio, trocas que mais tarde alimentariam a Europa e o resto do mundo com invenções como a bússola, o papel, a pólvora. O Renascimento e as grandes navegações mudaram tudo outra vez. A prensa móvel permitiu a disseminação de ideias em escala antes impossível. Mapas e navios levaram pessoas e doenças para lugares distantes, e o contato intercontinental trouxe trocas que enriqueceram alguns e destruíram muitos povos. As consequências eram ambivalentes: aumento do conhecimento e também exploração, colonização e escravidão. É necessário reconhecer ambos os lados. A Revolução Científica e o Iluminismo, entre os séculos XVI e XVIII, consolidaram o valor da observação e do método. Figuras como Newton ajudaram a formalizar leis que descreviam o mundo natural. Darwin, mais tarde, propôs uma teoria capaz de explicar a diversidade da vida a partir de processos naturais. Todas essas ideias mudaram profundamente como a humanidade se entende. Politicamente, surgiram argumentos por direitos e por organização social, que possibilitaram revoluções e grandes transformações nas estruturas de poder. E então veio talvez a mudança mais acelerada de todas: a Revolução Industrial. Começando no final do século XVIII e se acelerando no XIX, máquinas, vapor, depois eletricidade, permitiram produção em massa, urbanização e uma nova economia capitalista. Fábricas concentraram trabalho e mudaram o dia a dia de milhões de pessoas. A urbanização trouxe oportunidades e também chocou com problemas de saúde pública, desigualdade e exploração. A máquina tornou possível riqueza em escala inédita e também criou as bases para impactos ambientais que, 2 séculos depois, se ampliariam. O século XX intensificou tudo: tecnologias médicas que salvaram vidas, a aviação que encurtou distâncias, a eletrônica que criou computadores e, mais tarde, a internet. Cada passo acelerava a capacidade humana de processar informação e se conectar. Mas o século XX também foi palco de guerras em escala industrial, genocídios e impactos sociais profundos. A dualidade permanece. Avanços científicos e trágicas aplicações humanas convivem como duas faces da mesma era. Hoje vivemos a era digital. A internet, os smartphones, a computação em nuvem e, mais recentemente, a inteligência artificial ampliaram exponencialmente nossa capacidade de armazenar e trocar informações. Em algumas décadas, a velocidade de mudança é tão alta que muitas pessoas sentem ansiedade sobre o futuro. Empregos mudando, privacidade em risco, desinformação correndo solta.
É justo pensar que essas tecnologias liberam potencial criativo enorme e também criam desigualdades e riscos ambientais e sociais. Falando em meio ambiente, o termo antropoceno descreve a ideia de que os humanos passaram a ser uma força geológica, capazes de alterar o clima, os solos e os oceanos. Não é apenas um rótulo poético, os registros mostram que instrumentos industriais, desmatamento, emissões e poluição mudaram processos naturais. Isso nos coloca diante de um dilema. A mesma atividade que nos trouxe conforto e progresso também compromete as condições que sustentam vida no planeta. Reconhecer isso não é apocalíptico per se, é um convite à responsabilidade. Ao longo dessa viagem deu para ver um padrão claro. Revoluções tecnológicas ampliam nossa capacidade de intervir no mundo e reorganizar sociedades, mas também geram consequências imprevistas. O fogo nos deu cozinhar e proteger, mas exigiu organização. A agricultura permitiu cidades, mas também hierarquias e impostos. A escrita permitiu administrar impérios e preservar conhecimento, e ao mesmo tempo instrumentou controle. A metalurgia deu ferramentas e armas. A imprensa democratizou saberes e facilitou conflitos ideológicos. A máquina criou riqueza e crises laborais. A internet conectou e fragmentou, libertou e controlou. A lista segue. 3 exemplos práticos para fixar isso. Primeiro, a agricultura. Positivo: segurança alimentar e possibilidade de especialização. Negativo: aumento de doenças contagiosas em populações sedentárias e desigualdades profundas. Segundo, a imprensa. Positivo: difusão do conhecimento letrado, aumento da alfabetização e do debate público. Negativo: propaganda eficiente, polarização e perseguições ideológicas em nova escala. Terceiro, a revolução industrial. Positivo: produção em massa, revolução médica e aumento da expectativa de vida em muitas regiões. Negativo: urbanização caótica, exploração de trabalhadores e pegada ambiental colossal. Percebe como cada revolução é ambivalente. Essa ambivalência é um tema recorrente. As tecnologias não são neutras no sentido de que elas sempre entram em contextos sociais que moldam seu uso. Por isso, entender história é também entender estruturas de poder. Quem controla a tecnologia, quem lucra e quem arca com os custos. Isso tem implicações políticas e éticas profundas. Antes de seguir, uma pausa rápida para a transparência. Este vídeo tem o apoio de um patrocinador. Vou mencionar isso informando de forma clara e breve. Patrocínios ajudam a manter esses vídeos no ar, mas o que a gente falou até aqui continua independente. É a nossa leitura da história baseada em evidências e em debates acadêmicos. Agora a gente retoma a viagem. Passando para o período moderno, as guerras mundiais do século XX foram um ponto de virada que acelerou tecnologia militar, medicina e indústria. A nível social e político, elas geraram novas instituições internacionais e discussões sobre direitos humanos. A segunda metade do século viu uma rápida difusão de vacinas, saneamento e avanços em saúde pública, que reduziram drasticamente a mortalidade infantil em muitas partes do mundo. Ao mesmo tempo, as tecnologias de comunicação e informação começaram a reorganizar como o conhecimento circula. Chegamos então à era digital propriamente dita. A partir do final do século XX e sobretudo nas décadas seguintes, computadores e internet permitiram coordenação global em tempo real. Isso abriu espaço para inovações impressionantes, ciência colaborativa, startups que viraram grandes empresas, movimentos sociais que se organizaram online. Mas também trouxe problemas inéditos, concentração de poder em plataformas digitais, economia de atenção que explora vieses cognitivos, bolhas de informação e ameaças à privacidade. A velocidade com que novas ferramentas são adotadas supera muitas vezes a capacidade das instituições sociais de regular seu uso de forma justa, e isso gera tensão. E agora, a inteligência artificial surge como mais um vetor de aceleração. IA pode automatizar tarefas, gerar conhecimento e potencialmente ajudar a resolver problemas complexos como previsão de desastres ambientais. Mas também levanta questões de emprego, de controle algorítmico e de responsabilidade ética. Quem é responsável por decisões tomadas por sistemas que aprendem com dados históricos cheios de vieses? As perguntas são muitas e as respostas ainda em construção. Diante de tudo isso, por que a história deveria mudar a sua perspectiva? Primeiro, porque ela nos dá dimensão. Problemas que parecem insuperáveis numa visão imediatista podem ser parte de padrões mais amplos que a gente já viu antes, e isso abre janelas de solução.
Segundo, porque compreender as causas e consequências das nossas escolhas tecnológicas permite intervir melhor. Se sabemos que uma inovação tende a concentrar poder, podemos pensar em políticas públicas ou arranjos institucionais que contrabalancem isso. Terceiro, porque a história fornece ferramentas para pensar em longo prazo. E longo prazo é o que nos falta quando as decisões são tomadas por ciclos curtos de voto, lucro ou moda. Então, o que podemos fazer com essa perspectiva? Não é preciso ser cientista ou político para agir. Mudanças começam em atitudes cotidianas: informação crítica, consumo consciente, participação cívica, apoio a políticas públicas que protejam bens comuns e meio ambiente, incentivo à educação e ciência, e engajamento em espaços onde decisões são tomadas. Esses são exemplos de ações concretas, ainda que pequenas quando vistas isoladamente. Sua soma, porém, pode reorientar trajetórias. Antes de encerrar, vale lembrar que a história não é um roteiro fixo. Não estamos destinados a repetir erros. Somos agentes com capacidade de inovação e reflexão. Reconhecer que cada avanço vem com custos nos dá poder. Poder de escolher como implementar e distribuir ganhos, e poder de exigir responsabilidade. Para terminar, retomo a pergunta do começo. Entender a história da humanidade pode mudar sua perspectiva, porque ela altera a escala com que você julga problemas e oportunidades. O presente não é apenas o resultado de eventos isolados. É um acúmulo de escolhas humanas, tecnológicas e ambientais. Cada pessoa participa dessa história diariamente, com o voto, com o consumo, com o trabalho, com o debate. Então eu te pergunto, qual capítulo da história mais te fascina? E olhando para frente, que futuro você gostaria de ajudar a escrever? Deixe nos comentários qual era você acha mais impressionante e quais apostas tem para as próximas décadas. Adoro ler previsões e discutir. Se gostou do vídeo, compartilha com alguém que também precisa ver essa perspectiva e se inscreve no canal para a gente continuar viajando por essas histórias. Obrigado por acompanhar até aqui. A história continua e, de certa forma, a gente também.